Salve galera do canal! Hoje o vídeo é para aqueles que jogaram a época de ouro dos jogos mobile, aquela época que só tinha jogo bom na Play Store. Hoje em dia você entra na Play Store e tem o que? Jogo de simulator, de você ficar clicando até conseguir um upgrade. Enfim, esses jogos são muito sem graça, não chega nem aos pés do que foram os jogos lendários que marcaram a geração. Eu mesmo joguei esses jogos todos na infância, quando eu tinha 8, 9 anos. Eram jogos incríveis, não são igual os de hoje, né? Que os dias de hoje você só encontra simulator na Play Store e encontra mais jogo bom. Então eu trouxe esse vídeo pra gente estar relembrando desses jogos. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Para começar a lista, pessoal, não tinha como escolher outro jogo além do Plants vs Zombies 2. Um dos maiores clássicos da história dos celulares. Esse jogo marcou uma geração. E o mais engraçado é que quase todo mundo que jogou lembra exatamente onde baixou pela primeira vez. Pra mim, foi na casa da minha tia, porque eu não tinha Wi-Fi. Mas eu acho que a maioria das pessoas aqui do vídeo também passaram por essa mesma experiência de ter que ir na escola, na casa de uma tia, de uma avó, pegar e baixar o jogo porque não tinha internet na casa. Eu não tinha internet na minha casa e eu tive que baixar na casa da minha tia. E o que fez ele ser tão icônico? Primeiro, a evolução gigantesca que ele teve em relação ao primeiro jogo. A gente saiu de um gramado simples e foi jogado numa experiência totalmente nova, em que a gente viajava no tempo, que a gente foi parar no Egito Antigo, no Mar dos Piratas, no Velho Oeste, na Era do Gelo, na China, no futuro distante. Era como se cada mundo fosse um jogo novo, dentro do mesmo jogo. Tipo, era muito massa. E também tinha as plantas, que até hoje lança planta nova, porque o jogo atualiza, não parou de atualizar. Também tinham os zumbis. Os zumbis tinham uma grande variação de zumbis novos. Zumbi faraó, zumbi pirata, zumbi acrobata, zumbi lutador. E claro, a melhor parte pra mim desse PvZ2, os boss. Mano, os boss era um trem diferenciado. Quando eu chegava na fase final pra enfrentar um boss, eu achava incrível. O boss preferido meu era um tubarão robô que tinha na fase da praia. Na fase da praia tinha um tubarão robô gigante. E era massa demais enfrentar ele. Uma coisa que muita gente esquece é que o Plants vs Zombies 2 era atualizado direto, com eventos especiais, modos temporários, desafios diários, plantas novas. Então sempre tinha uma novidade para te puxar de volta pro jogo. Mas mesmo o PvZ2 sendo um jogo incrível, com o tempo surgiu novos jogos mobiles que acabou deixando ele escondido. Mas quem viveu a época sabe, o PvZ2 não era só um simples jogo de colocar plantas no seu jardim e matar zumbi, não. Ele era um jogo que simplesmente marcava a infância. E ele marcou a minha infância, como marcou a de muitos que estão assistindo o vídeo. Então, pessoal, bora pro próximo. Pessoal, e o nosso próximo jogo da lista, ele é simplesmente um monstro do mobile, o Dead Treasure 2. E se você viveu a época dele, você sabe que ele parecia ser coisa de outro mundo. A primeira vez que a gente abria o jogo e via aqueles gráficos, mano, parecia que o celular ia explodir. E o Dead Treasure 2, ele era um dos jogos mais bonitos da época. E não só isso, a gameplay era absurdamente viciante para a época. Tinha missões espalhadas pelo mundo inteiro, cada região com inimigos diferentes, cenários cheios de detalhe. E além dos cenários e missões espalhadas pelo mundo, tinha muitas armas para você ir desbloqueando. Você ia upando as bancadas, tinha as bancadas. A bancada de equipamento de cura, a bancada de granadas, a bancada de armas e a bancada em que você gastava moeda entre aspas, né? Era ouro que você comprava com dinheiro mesmo. E você ganhava alguns bônus com esses negócios que você comprava lá nessa bancada. Mas tirando essa questão de bancadas pro lado, o que realmente fazia esse jogo ser especial eram as hordas e os chefões. Quem lembra do gordão explosivo? Aquele que tinha um barril dentro da barriga que explodia se você chegasse perto.
ou daquele gigante que parecia um mutante de laboratório que a gente derrota ele no segundo capítulo do jogo. Esses chefões simplesmente te perseguiam com uma força que te fazia correr sem olhar para trás. E o mais impressionante, as fases pareciam capítulos de um filme. Você corria, pegava suprimentos, segurava pontos estratégicos, defendia NPCs. Era um jogo do celular com clima de superprodução de console. Para a época, ele era um jogo muito bom. E os gráficos ainda tornavam ele mais incrível. Só que com o tempo, ele foi envelhecendo, foi ficando esquecido, e hoje em dia, infelizmente, o Dead Trigger 2 é mais um dos jogos que caíram no esquecimento, que foram muito bom na época dele, na época do hype máximo. Só que hoje em dia ele está bem escondido, foi bem esquecido, e é um jogo que vale a pena ser relembrado. E agora, pessoal, bora pro próximo da lista. Bom, pessoal, agora vamos para o nosso próximo jogo. Ele não é tão conhecido como os outros dois que eu citei na lista, mas vale a pena ser relembrado, porque ele foi um jogo que marcou a minha infância. Não sei se marcou a de todos do vídeo, porque ele é um jogo mais desconhecido, mas eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas do vídeo aí que vão relembrar. O nome dele é School of Chaos. Ele é um MMORPG para mobile, né, que foi lançado em 2012, e o jogo ele se tratava de uma escola que virou um caos completo. Os professores desapareceram, aparentemente devorados por zumbis, e agora os estudantes estão por conta própria, sem regras, sem autoridades, sem sistema educacional, e a escola se transforma em um mundo aberto, onde a sobrevivência e a força definem quem manda. Ao entrar no jogo, você cria e customiza um personagem. E logo você percebe que a proposta não é estudar, mas sim lutar e competir com os outros jogadores que estão dentro da escola. O School of Chaos combina vários elementos clássicos do MMORPG, com sua própria pegada: a combate em tempo real contra outros jogadores PVPs pelas salas, corredores e áreas abertas. É possível coletar armas, equipamentos, itens raros. Existe um mercado em tempo real dentro do jogo e até um sistema de clãs para quem quer se unir a amigos e dominar territórios juntos. Além das lutas, o jogo inclui recursos bem únicos para um jogo mobile: um criador de quests onde os jogadores podem inventar seus próprios desafios para os outros complementarem, animais de estimação que podem te ajudar em combate, até casas e móveis que você pode comprar e decorar dentro do jogo. A atmosfera do jogo é propositalmente caótica, meio humorística e imprevisível, refletindo uma escola tomada pelo absurdo. Eu acho a premissa desse jogo muito interessante. Eu acho assim que ele foi um jogo com uma ideia muito boa, mas infelizmente também é um jogo que foi esquecido com o tempo e que os desenvolvedores não deram muita atenção para ele, deixaram ele cair no esquecimento. Mas eu acho que se esse jogo tivesse mais investimentos, tivesse mais divulgação, eu acho que ele teria chance de ter sucesso hoje em dia. Uma pena, né, que esse jogo foi esquecido, e por isso eu trouxe ele aqui pra gente relembrar um pouco dele. Então, pessoal, bora pro próximo. Pessoal, agora vamos para o nosso próximo jogo. Esse aqui, ele é bem mais famoso em relação ao outro que eu falei anteriormente. Eu acho que esse daqui vai ser um que vai rivalizar com o PvZ 2, entre os dois mais jogados do vídeo. E pessoal, esse aqui eu acho que tem poucas pessoas que não conhecem, é o Shadow Fight 2. O Shadow Fight 2 eu acho que não tem muito o que eu falar, porque a maioria das pessoas conhecem ele. Então eu vou dizer só a premissa aqui do jogo mesmo. A gente é um guerreiro que a gente vai enfrentando várias pessoas durante a nossa jornada. E nessa da gente enfrentando várias pessoas na nossa jornada, a gente acaba trombando um portão das sombras. Ele se chama Portão das Sombras. A gente pega e abre ele acidentalmente e solta sete demônios no mundo. E esses 7 demônios se chamam Lince, Eremita, Açougueiro, Vespa, Viúva e Shogun. São 6 demônios, eu falei errado, perdão pessoal. Esses 6 demônios, eles saem tocando terror pelo mundo. A gente precisa derrotar eles e seus capangas, e nessa da gente derrotar eles, a gente vai desbloqueando
várias armaduras, várias espadas. E após a gente derrotar eles, a gente fecha os portão, vai tentar fechar os portão. Só que quando a gente vai fechar os portão, acaba levando a Mei. A Mei, que é nossa assistente, que a gente conhece durante o jogo. E quando a gente abre o portão, ele acaba sugando a Mei e fecha. A gente consegue fechar o portão. Só que aí a gente tem que abrir o portão de novo. E aí a gente começa tudo de novo, tem que derrotar os demônios de novo. E aí a gente derrota eles de novo. E quando chega no portão, a gente abre o portão e enfrenta o chefão final, que é o Titã. Bom, pessoal, eu vou só dar essa premissa mesmo do jogo para vocês, porque eu acho que a maioria conhece já como funciona o Shadow Fight. Então, pessoal, bora pro próximo. Pessoal, agora vamos para o nosso último jogo da lista, o Hungry Shark 2. Eu decidi deixar ele por último, porque ele é um jogo mais equilibrado. Eu deixei os mais fora da curva primeiro, como o PvZ 2, o Shadow Fight 2. Só que o Hungry Shark ele não fica para trás, ele também é um jogo muito nostálgico, também que marcou a infância de muitas pessoas. E eu acho que ele também é bem conhecido como Shadow Fight. O jogo se baseia em você ir desbloqueando novos tubarões, e nessa de que você vai desbloqueando novos tubarões, você vai encontrando várias coisas pelo mar, como vários surfistas, e você vai comendo todos eles, deixando o seu tubarão maior e conseguindo mais moedas, XP, upando o tubarão, e você vai comprando novos tubarões. O jogo não parou de atualizar, pessoal, ele ainda atualiza. Hoje em dia continua lançando tubarões novos e novas skins, né? Hoje em dia tem skins, mas na época que eu joguei na minha infância não tinha skins para os tubarão, só tinha uns chapéu, umas coisinhas assim, uns acessórios, mas skin mesmo de tubarão não tinha. Hoje em dia já tem skins. E pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. A nossa lista é essa, ela ficou bem feita, né? Tem vários jogos aí que marcaram a infância de várias pessoas. E eu agradeço a todos vocês que assistiram até o final. E eu peço, por favor, que vocês possam deixar o like e se inscrever. E eu agradeço a todos vocês por ter assistido o vídeo até o final. Tchau!